Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá a todos e a todas. Sou o professor Marcos Gomes. Trabalho atualmente com pessoas autistas. Sou professor de AE, Atenção à Educação Especial. Trabalho no CAP Pestalozzi, Salvador, Bahia, Brasil. O CAP é um centro de apoio pedagógico especializado, onde nós damos apoio tanto aos alunos quanto aos pais, cuidadores, e também damos apoio às escolas, né? Sejam elas públicas, sejam elas privadas. Nós damos palestras nessas escolas, nós falamos sobre autismo. E, basicamente, o que eu falo e que eu pesquiso em autismo é a questão da sexualidade do autista. Hoje eu estou empreendendo uma pesquisa que é disforia de gênero em pessoas com autismo. E é esse tema que eu trago para o nosso congresso, a disforia de gênero em pessoas com autismo. Mas, para falar de disforia de gênero, lógico, temos que antes passar pela questão do sexo e da sexualidade do autista, né? A sexualidade do autista, muitas vezes negligenciada, muitas vezes apagada pela sociedade, pelos pais, pelos cuidadores, pelos professores, pelos profissionais de saúde também, que ainda tem a ideia de que o autista é uma eterna criança. E não é. O autista ele vai passar por uma adolescência, vai passar pela sua puberdade, e biologicamente a puberdade vai trazer mudanças comportamentais, mudanças físicas, né? Mudanças psicológicas nesse autista. Então, o primeiro ponto é tirarmos da cabeça essa questão de que o autista é uma eterna criança e que o autista não tem sexualidade. O autista tem sim sexualidade. O autista, ele precisa se masturbar, o autista, ele precisa se tocar, o autista precisa sentir a sua sexualidade. Seja ele verbal ou não verbal, ou seja, oralizado ou não oralizado, aquele que fala ou que não fala, não importa. Ele vai ter sempre um composto biológico dentro de si que vai fazer com que essa sexualidade aflore de alguma forma, né? Venha espontaneamente de alguma forma. Não interessa o grau de autismo, né, que ele tenha. Então, o que nós precisamos primeiro é saber que o autista vai ter a puberdade. A partir do momento que ele tem a puberdade, ele automaticamente vai sentir os efeitos dessa puberdade no seu corpo. O menino vai ter um aumento de pênis, a menina vai ter aumento dos seios, a menina vai menstruar e o menino vai se masturbar. É interessante que não é algo ensinado ao autista se tocar. Ele se toca, né? Porque há uma necessidade dentro do ser humano desse toque. Então, eles acabam se tocando. Então, vamos desvincular a questão de que o autista não tem sexualidade. Ele tem sim. Lógico que, como uma pessoa típica, né? Esse autista, seja menino ou menina, ele vai automaticamente na sua sexualidade, na sua orientação sexual, ele pode vir até assexual, ou seja, não querer sexo, né? E não gostar do sexo. Mas ele pode também ser sexualizado, ter a sua sexualização, né? E antes de tudo, ele pode ser hétero, ele pode ser gay, ele pode ser bissexual, ele pode ser lésbica, né? Ela pode ser lésbica, a menina. Então, todas as vertentes da sexualidade, da orientação sexual vão estar gerando em torno também dessa pessoa autista. E nós, educadores, falo como educador, né? Nós, educadores, temos que tratar isso de uma forma mais natural.
e tentarmos ajudar a que pais, profissionais de saúde, que cuidadores, né, que os próprios docentes, os próprios professores e professoras saibam lidar com essa questão. Saibam lidar com essa questão quando essa questão aparecer. Porque o que acontece de diferente muito grande no transtorno do espectro autista, né, no TEA, é que essa pessoa que tem o TEA, ele não vai ter os códigos sociais que nós temos, né, os limites sociais que nós temos. Então, se uma pessoa com TEA, por exemplo, chegar na sua casa e quiser um copo de água, ele vai até a geladeira, abre, pega o copo d'água dele e senta. Para ele isso é normal. Para nós, não. Nós pedimos o copo de água ao dono da casa para que ele traga esse copo de água para a gente. O autista não, ele vai simplesmente fazer isso porque é espontâneo dele, ele não tem esse código social. É muito interessante que um aluno meu uma vez virou para mim e disse: Você é viado, né? Você é viado. Eu disse: Sou viado, um autista. Ele disse: Eu sei, eu sei. Você é casado com o professor Silvio, né? Eu disse: eu sou casado com o professor Silvio. Então, um outro aluno não iria perguntar dessa forma tão direta, né? Foi uma inquietação dele que ele perguntou. Para ilustrar a questão dessa sexualidade do autista, eu trago uma cena que aconteceu no Pestalozzi, lá onde eu trabalho, né? Aqui em Salvador, Bahia, Brasil, aonde um aluno estava na sala. Nós temos uma antessala, que é uma antessala de que os pais ficam esperando pelo atendimento. Quando é o horário do atendimento, alguém vai, pega e leva o nosso aluno para a nossa sala. E esse aluno estava tranquilamente esperando o atendimento com sua mãe, quando de repente entrou na sala uma outra mãe de mini saia, muito bonita. Eu acho que atiçou ele, eu acho que foi o gatilho para que ele fizesse aquilo. Ele simplesmente tirou o pênis na frente de todo mundo e começou a se masturbar. Começou a manipular o pênis, como para ele natural. Todos se chocaram, todos ficaram sem saber o que fazer. E quem conseguiu dar a melhor manobra à minha vista, né, ao que eu vejo, ao que eu percebo, foi um segurança do Instituto do Centro Pestalozzi, que pegou simplesmente esse aluno, levou para o sanitário e deixou que ele terminasse de masturbar. Quando ele terminou, vestiu a roupa, voltou. E aí nós orientamos a mãe que ele tem que ser orientado, que existe um local específico para que ele faça esse tipo de manejo, esse tipo de manobra. E isso sim tem que ser orientado. E eu trago nessa minha pesquisa, né? Eu sou um pesquisador independente, tá? Não estou ligado a nenhuma instituição, a não ser a minha própria instituição de trabalho. Mas o que eu trago nessa minha pesquisa é exatamente essa questão da sexualidade do autista, mas principalmente a disforia de gênero em pessoas com autismo. E por que eu trago isso? Porque eu li um livro muito interessante, o nome é Metamorfose, de Sofia Mendonça, né? E Sofia Mendonça é uma mulher trans, autista, né? Oralizada, ela fala. Inclusive, ela tem um canal no YouTube, onde eu a sigo, depois que li esse livro. E eu achei muito interessante essa questão. Debater e falar sobre a disforia de gênero em autistas. Ou seja, falar sobre autistas transexuais e transgêneros. Achei muito importante e acho que é necessário para que a sociedade acorde e veja que, além da sexualidade, esse autista também é dotado de gênero, né? E que esse gênero pode ser masculino, feminino ou transgênero, né? Ou agênero também. Então, esse autista também pode estar inserido nesse grupo. Quando você tem a incongruência de gênero, né? Você tem incongruência de gênero dentro tanto do autista quanto da pessoa típica, é exatamente quando a pessoa não se encaixa, vamos dizer assim,
no corpo que ele recebeu ao nascer. Então, se ele é homem, ele não se vê como homem diante do espelho, ele se vê como uma mulher diante do espelho. Se ele é uma mulher, se ela é uma mulher, desculpa, ela se vê como um homem diante do espelho. E essa incongruência de gênero vai exatamente fazer com que ela talvez venha, ela ou ele, venham usar hormônios e outros processos para poder se adequar ao que esta pessoa considera ser o ideal para ele ou ela. Então, isso é incongruência de gênero. Quando nós partimos para disforia de gênero, que é o meu tema, é o que eu procuro falar e eu procuro estudar, essa disforia de gênero já é algo mais forte. É uma forma que a pessoa realmente não consegue lidar com o seu corpo. Ela precisa transformar esse corpo em um corpo oposto ao que ela foi designada no sexo ao nascer. Então eu tenho, por exemplo, um caso que é típico, né, de uma amiga minha transexual e que ela, antes de fazer a mudança dela, né, antes de fazer a hormonização e tudo mais, ela tinha nojo de pegar no próprio pênis. Ela achava que aquilo ali não pertencia ao corpo dela. Então ela tinha problema até para fazer as necessidades básicas, porque para ela era realmente algo incômodo manipular o pênis. Né? Para ela aquele pênis não era pertencente a ela. E esse desconforto, quando você sai da incongruência para a disforia de gênero, você causa um sofrimento tão profundo, tão forte nas pessoas, né? Nessas pessoas, que elas podem passar desde uma pequena depressão, uma depressão forte, até chegar a um suicídio. Agora imaginemos, né, nós docentes, imaginemos que essa pessoa já traz no seu arcabouço a questão do autismo, aonde é negada a própria sexualidade sua, e partimos para a disforia de gênero, onde essa pessoa não consegue mais lidar com seu corpo que foi designado ao nascimento. E é exatamente isso que eu trago nesse meu trabalho. Lógico que é uma pesquisa inicial, mas ao fazer o estudo da arte, né, no meu levantamento, em língua portuguesa, eu achei somente 4 artigos, né? Não achei teses, não achei dissertações, somente 4 artigos que falavam sobre este assunto. Aí eu parti para a língua inglesa e a língua espanhola, onde eu achei mais foi na língua inglesa. E na língua inglesa, inclusive, tem um autor que ele defende que há uma correlação, né, entre o autismo e a disforia de gênero. Porque na pesquisa que ele fez com pessoas transexuais, ele conseguiu um percentual entre 4 a 6% dessas pessoas analisadas, dessas pessoas entrevistadas, um número de pessoas com TEA, com transtorno do espectro autista. Então, ele defende essa questão. Já outros autores, né, defendem que não há uma correlação, mas que o que existe é que, já que não existe o código social, essa pessoa com TEA, ela vai conseguir assumir qualquer tipo de gênero. E é nesse embate dessas duas linhas de pesquisa que eu sigo com minha pesquisa. Né? Quero agradecer a todos vocês, né, que visualizaram esse vídeo. Como volto a dizer, meu nome é Marcos Gomes. O meu e-mail é mgondim6791@gmail.com e o meu Instagram é Marcos Gomes. Quem quiser me seguir, quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar pelo e-mail ou pelo Instagram.
Muito obrigado a todos, a todas e, como a gente diz aqui no Brasil hoje em dia, na linguagem neutra, a todos também. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.